galera, sejam bem-vindos aqui ao canal. É um novo projeto que a gente está começando e esse primeiro vídeo, né, ele é retirado de uma aula ao vivo, né? Então vocês vão ter uma sensação de como se estivessem ao vivo numa aula. Esse primeiro vídeo é sobre povos indígenas. Ele vai ser dividido em 2 vídeos, então obviamente esse é a parte 1. Espero que vocês gostem, compartilhem para os amigos, sigam, se inscrevam no canal e nos sigam aí nesse projeto que vai ser muito bacana. Um abraço. E para começar, né, a gente precisa perceber que os índios eles são diferentes, né? Esse é o primeiro senso comum que eu deixei para a gente trabalhar hoje. Muito pouco se sabe lá do comecinho, lá de, né, vamos botar assim, de 1500, chegou os portugueses, como é que é a realidade aqui. Então, pouca coisa se sabe daquele período. A gente tem historiadores que trabalham com de 6 a 10 milhões de indígenas aqui no Brasil, outros trabalham com um pouquinho menos, mas a gente sabe que era uma população gigantesca, eram milhões de índios que aqui eles estavam agrupados em centenas de povos. E aqui no Brasil a gente já tem, com comprovação, com conhecimento, perto ali de 1.300 línguas. Vale lembrar que hoje, 2020, ano 2020, a gente tem povos aqui no Brasil que ainda não tiveram contato, vamos botar assim, com o homem branco, né? Eu não gosto de falar com a civilização, enfim, não sei nem como falar isso direito, mas ainda não teve contato. Então, assim, ainda tem muita coisa que a gente não conhece, né? E a gente precisa mostrar que esses povos são diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vários troncos linguísticos, né? 2 são muito famosos, que é o Macru-G e o Tupi, que é o mais conhecido. Para quem não sabe o que é tronco linguístico, só para você ter ideia, você tem o tronco linguístico. Esse tronco linguístico, dentro desse tronco linguístico, você tem famílias, e dentro dessas famílias você tem línguas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui do tronco linguístico indo-europeu. O tronco linguístico indo-europeu tem várias famílias, o latim, o celta, o germânico e o eslavo. Aí, essas famílias, por exemplo, a família do latim, você vai ter o espanhol, o português, o francês, etc. Do celta, o irlandês, o gaulês. Do germânico, o inglês, holandês, alemão, sueco. Do eslávico, né? Russo, polonês. Isso tudo num tronco linguístico só. Eu estou te falando 2 troncos linguísticos com cada um 10, 12 famílias. E cada família dessa diversas línguas diferentes. Então, é muito diferente, né? Cada tribo uma língua diferente da outra, né? Isso acaba passando para a cultura também. Vocês sabem, aí eu não preciso voltar para o beabá, mas vocês sabem que a parte linguística ela faz parte da questão cultural, né? Então você tem 2 troncos linguísticos dos mais importantes, não estou falando que são os únicos, os 2 principais, e cada um com 10, 12 famílias. Então isso dá diversas línguas. Outro ponto importante também para diferenciar eles é a questão das línguas, da arte, desculpa. Eu botei um trecho aqui do Instituto Socioambiental, a gente vai até falar desse instituto depois, mostrando um pouco dessas diferenças na questão artística dos índios. Então, o texto diz assim: as formas de manipular pigmentos, plumas, fibras, vegetais, argilas, madeira, pedra e outros materiais conferem singularidade à produção ameríndia, diferenciando-a da arte ocidental, assim como da produção africana ou asiática. Entretanto, não se trata de uma arte indígena, e sim de artes indígenas, já que cada povo possui particularidades na sua maneira de se expressar e de conferir sentido às suas produções. Para a gente ilustrar isso de 2 formas bem simples. A primeira é quando você vai assistir algum tipo de série antiga. Eu vou citar aqui uma
Vamos botar aqui Vikings, por exemplo. É uma série que se passa na Europa, né? E aí você tem os povos vikings nórdicos e você também tem ali uns povos mais os ingleses, os francos, mais centrais ali. Tudo se passa na Europa, mas existem características diferentes. É a mesma coisa, o Brasil é um país de tamanho continental. Você vai ter diversos povos, diversas culturas, você vai ter a diferença na arte, na religião, na linguística. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Mas não é porque eu estou aqui o tempo inteiro falando que eles são diferentes, que a gente tem que parar de falar que Índia é tudo igual, que eles não possuem semelhanças. Eles também possuem semelhanças. E antes de eu falar das semelhanças, um questionamento que muitas pessoas se fazem, e foi até bom porque eu lembrei agora, é que em alguns sites, alguns videoaulas, você escuta, o termo índio é um erro histórico. Sim, é um erro histórico, e aí a gente precisa lembrar um pouquinho. Eu devo até falar disso mais para frente em alguma aula, mas eu vou te antecipando. Quando os espanhóis vêm para a América pela primeira vez, você tem a vinda de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, num período um período bem distante, tá, gente? Que se achava, olha que loucura, num período muito distante se achavam que a Terra ela era plana. Há muito tempo. Vocês acreditam nisso? Antigamente as pessoas achavam que a Terra era plana. E aí, Cristóvão Colombo, querendo buscar um novo caminho para as Índias, fala: não, a Terra não é plana, a Terra ela é redonda. Ele foi chamado de maluco, né? Hoje é até quase que impossível a gente imaginar uma pessoa defendendo que a Terra é plana, né? E aí o Cristóvão Colombo propõe lá pro rei da Espanha o seguinte: meu amigo, se a Terra é redonda, eu dando a volta ao mundo, obviamente eu chego nas Índias, confia no pai. O rei fala: beleza, vai lá, meu amigo. Se tu despencar, não sou eu mesmo. Então, Cristóvão Colombo ele faz a linha reta e chega na América. Só que ele não tem a menor ideia de que ele chegou na América. Na cabeça dele, ele chegou nos fundos da Índia, digamos assim, né? E aí, por isso que ele chegou e tem lá esses povos nativos, só que na parte da América do Norte, e ganha esse termo índio, índio, índio. Mas depois, numa nova expedição liderada pelo Américo Vespúcio, se chega à conclusão que é um novo continente, aí vai ter o Tratado de Tordesilhas, uma série de coisas à frente, que isso eu vou voltar numa outra aula. Né? Então, sim, o índio ele tem essa relação da chegada aqui do Cristóvão Colombo, achando que estava nas Índias. Né? E aí, voltando aqui para a aula, essas semelhanças entre os indígenas, né, você vai ter cada grupo, obviamente, se identificando como diferente do outro. Isso a gente já discutiu. Né? Então, aqui, você não vai ter essa ideia de uma nacionalidade única. Isso é muito óbvio. Estou explicando o primeiro básico. Isso é cada tribo se considera um povo diferente. Só que tem algumas coisas que são respeitadas ali num sentido de socialização. Por exemplo, a posse de terra e os recursos que aqui tinham, eles eram trabalhados numa coletividade. Então, por exemplo, dentro da cultura indígena, isso é uma cultura semelhante, a terra pertence a quem nela trabalha. Então, se você tem uma tribo ali trabalhando numa terra, né? Aí você tem as tribos que praticavam agricultura, uma série de coisas, você tem tribos trabalhando naquela terra, aquela terra dali é pertencente a ela, isso é respeitado. Né? Segundo ponto também que é importante de semelhança é que se um grupo estiver colhendo, caçando, pescando numa determinada área, os recursos que eles estão usando pertencem a eles. Vou dar um exemplo. Tem um rio e tem um grupo de uma tribo pescando naquele rio. Outra tribo se aproxima, ali já tem dono, meu amigo. Vai ter que esperar acabar para poder utilizar. Né? É uma ideia de coletividade que existia na parte cultural. Então, você vai ter
esse trabalho aí. Outro ponto importante também é que a divisão do trabalho na maioria das tribos era feita pela questão do sexo, né? Trabalhos para meninos e trabalhos para meninas e idade, né? Então você vai ter tarefas masculinas, né? Baixar a mata para você preparar a terra para a agricultura, cuidar da segurança, caçar, pescar, isso é um trabalho mais masculino. O trabalho mais feminino, você vai ter o plantio, a colheita, o transporte de produtos, fazer a farinha, fazer cestos, redes, cozinhar e por aí vai. Né? Quem já estudou no primeiro ano, no sexto ano, lembra que a agricultura muito provavelmente foi criada pelas mulheres, né? Uma questão de observação e tudo mais, é muito provável que isso tenha essa ligação. É algo que a história coloca como quase certo, né? Até pela parte de coleta ser um trabalho mais feminino. Outra coisa que é fundamental também é a questão das crianças. As crianças, elas ajudavam os adultos com tarefas compatíveis à sua idade. Então havia um respeito ali com a questão da idade da criança, a questão física dessa criança. Outro ponto importante também que a gente não pode esquecer é que as tribos indígenas, elas tinham ali uma preocupação a questão do conhecimento. Então o conhecimento ele é socializado. Embora haja, vou explicar isso melhor para que você entenda, embora haja o trabalho masculino e o trabalho feminino, as mulheres conheciam o trabalho masculino e os homens conheciam o trabalho feminino. Porque o conhecimento ele era algo que era socializado por todos, né? Então você vai ter todos os indivíduos de um povo tendo acesso às condições e ao conhecimento, né, necessário ali para a realização pessoal, mas também para a sobrevivência, né? Então, na questão social é importante você saber ali, cada um no seu quadrado. Mas se essa realidade social ela será abalada por algum motivo, né? Alguma invasão, alguma complicação, você tem ali a questão desse cara estar preparado para a sobrevivência. Então, o conhecimento ele é socializado. E aí a gente vem para outro senso comum que é importante a gente combater, né? Que é a questão do encontro dos portugueses com os tupiniquins, com os indígenas. Os portugueses ali, tupiniquim, é mais ou menos como a gente chama ali a galera mais litorânea, tupiniquins, mais abaixo do Tupinambás. Mais para frente vocês vão escutar mais do Tupinambás com a invasão francesa. Os franceses fazem uma aliança melhor com os Tupinambás, mas o encontro com as tribos tupiniquins, elas não são iguais para todas, né? Primeiro contato entre os tupiniquins e os portugueses acontece na Bahia, onde hoje fica ali Porto Seguro, com a galera lá do Cabral, né? O Pero Vaz de Caminha, que é um documento que cai muito. Ela fala que os habitantes eram pardos, na visão dele, né? Não usavam qualquer vestimenta e traziam contigo arcos e setas, né? O que ele está chamando de seta é a flecha. Então, é uma visão tipo assim, né? Na visão do português, algo muito exótico. Os tupiniquins, obviamente, também olharam para os portugueses de forma exótica, pela questão da vestimenta, pela questão da fala. Então, você tem aí a estranheza de ambos os lados, né? Na galera que você teve uma boa relação, de fato, rola o escambo, né? O escambo é a troca do pau-brasil, que era algo inútil para os indígenas, mas que para os portugueses eram de muito valor, porque no pau-brasil você tem ali um pigmento para tingir roupa, né?
E aí você já tem ali um certo crescimento das indústrias manufatureiras na Europa, em Portugal, a burguesia envolvida, as indústrias têxteis ainda manufatureira. Então você tem aí o interesse nesse pigmento, nesse pau-brasil. Por outro lado, você vai ter ali alguns materiais que os índios não conheciam, como espelho, faca, machado. E aí, meu amigo, quem já foi meu aluno estudando essa matéria já me ouviu. A gente precisa urgentemente parar de achar legal escutar que o índio foi burro nessa troca. Porque se a gente acha que o índio foi burro nessa troca, quem tem iPhone nessa sala de reunião aqui é tão burro quanto o índio. E eu vou te explicar isso. A gente tem que entender que a parte econômica, a parte comercial, desde o comecinho, ela tem uma lógica que ela continua até hoje. E o escambo, a troca, ela é um comércio. Ou seja, o que você não produz, ele tem um valor maior, meu amigo. Então, pensa comigo. Para o português, é maravilhoso, porque um espelho, uma faca, um machado não é nada para o português. Mas o pau-brasil é importante para essa ideia do mercado. Para o índio, está sendo maravilhoso também, meu amigo. São produtos que ele não produzia, que ele não conhecia, sendo trocados por algo que para ele não faz sentido nenhum. No iPhone fica um pouco diferente porque entra números, valores e tudo mais pela questão da... A gente aqui está falando de troca. Mas essa lógica... que burro trocou o pau-brasil pelo... Trocou sua riqueza pelos espelhos, né? Como alguns falam. Não tem burrice nenhuma. Né? É uma coisa muito lógica, por sinal. Muito lógica e muito aceitável. Né? Então, você tem esse escambo rolando naqueles povos que recebem os portugueses bem. A questão da relação ela fica um pouco mais abalada, inclusive nos povos que recebem bem os portugueses, a partir de 1532. Mais para frente a gente vai estudar também que em 1532 você vai ter ali a expedição do Martim Afonso Souza, que monta ali a primeira vila, o primeiro engenho de açúcar no Brasil, né? São Vicente e tudo mais. Então ali você vai começar a ter o índio sendo utilizado como trabalhador escravo no engenho de cana-de-açúcar. E daí você vai começar a ter um relacionamento mais difícil de forma geral, né? Bastante violência nessa relação colonizador e povos indígenas, né? Os povos indígenas eles vão reagir de diversas formas à escravidão. Você vai ter as revoltas coletivas, né? A violência individual, uma tentativa de revolta individual. Nessa violência individual, você pode colocar também o suicídio como forma de resistência, o saque, você saquear, a fuga para o interior. Vale lembrar que ninguém melhor para conhecer o interior, né, do país do que o próprio indígena. Então você tem essa dificuldade de relação, né, pela dificuldade no interesse do português, óbvio, né, de ter o indígena como a mão de obra justamente por essa grande resistência. E nessa resistência, nessa violência toda, você já tem uma grande quantidade de índios morrendo, né? E outro motivo também para a grande quantidade de índios morrendo é a questão das doenças. Porque você vai ter, primeiro, os índios sendo aprisionados, a questão da fome, da má alimentação, já morre uma galera. Né? A alimentação portuguesa, ainda mais para o escravo português, que é o resto do resto, muito diferente daquela alimentação natural, de colheita, de agricultura que o índio, e de caça que o índio levava ali no dia a dia. Né? Então, isso já faz com que uma galera morra. E ainda tem a questão das doenças também, né?
a gripe era só uma gripezinha, mas o índio, ele não consegue, ele não está acostumado com isso, né, gente? Sarampo, tuberculose, varíola, aí só vai piorando, varíola, malária, tudo isso vai causando uma série de mortes, né? As embarcações, os navios, as caravelas portuguesas, elas são nojentas, né? Isso também tem bastante informação, tem como você pesquisar. Eram péssimas as condições dessas caravelas, comidas enlatadas, comidas estragadas, ratos nas embarcações. Então você tinha essa situação aí. Embora eu não escrever aqui, também tem uma questão que é muito óbvia, que é a questão bélica dos dois, né? Quando entrava em conflitos, quando entrava em guerra, o português já tinha arma de fogo, né, irmão? Então você já tem aí uma diferença gritante, né? As armas de pólvora e o indígena lá com seu arco e flecha, né? Isso já dá uma certa desigualdade entre esse conflito aí. Fala galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre povos indígenas, parte 1, né? A primeira parte dele. Só venho pedir para que você se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, ative o sininho para acompanhar, que em breve vem a segunda parte desse vídeo, né? Então obrigado aí, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Abraço!